Muito bem, abra a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 39, versículos 7 a 10. Nós vamos ler este texto e eu quero nesta manhã falar com você sobre o tema limites da vontade. A força da vontade submissa a valores. Limites da vontade. Diz assim o texto da palavra de Deus: E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou. E disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela instava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Eu começo perguntando: devo entregar-me às minhas vontades ou resistir a elas? Devo entregar-me às minhas vontades, aos meus desejos, ou resistir a eles? Deus está contra as minhas vontades ou a favor delas? A força da vontade é construtiva ou é destrutiva? Alguém escreveu assim: mergulha no que te dá vontade, que a vida não espera por ti. Mergulha no que te dá vontade, que a vida não espera por ti. Muitos em nossa sociedade hedonista, ou seja, que coloca no centro de tudo o prazer, o desejo, a vontade pessoal. Muitos em nossa sociedade hedonista incentivam e procuram viver pela regra ou pela falta da regra de que a vontade, o prazer e o desejo devem ser princípio e fim da vida toda e da vida moral. A história de José do Egito, creio, responde-nos estas perguntas que fiz aqui. Devo entregar-me às minhas vontades ou resistir? E eu quero pensar com vocês em 3 aspectos nesta manhã, a partir da história de José, sobre a força da vontade submissa a valores. Em primeiro lugar, o texto me faz pensar sobre os defeitos e a força destrutiva da vontade. Alguém já disse que a força da vontade é a chave para o sucesso. Será mesmo? Mas o sucesso de quem? Vejam, irmãos, nos versículos 11 a 20, nós temos a história de como a mulher de Potifar, senhor de José, como a mulher de Potifar tinha uma enorme força de vontade. Essa força de vontade para fazer a sua vontade, para satisfazer o seu desejo, veio logo após uma narrativa, ou a narrativa do sucesso
de José, apesar de ter sido vendido por seus irmãos como um escravo para a casa de Potifar. Vejam, portanto, no versículo 7a, nós lemos assim: e aconteceu depois destas coisas. Que coisas são estas? A Bíblia diz assim em Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E vejam o que diz a Bíblia: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre ele, tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José. É depois desta narrativa que a Bíblia vai dizer: e aconteceu depois destas coisas. Com isso eu queria logo de início pensar com você o seguinte: muitas vezes depois do sucesso vem a tentação. Muitas vezes após o sucesso e a vitória sobre talvez situações difíceis, vai vir uma prova sobre as nossas vidas. Foi o que aconteceu com José. Agora observem como esta mulher de Potifar tinha uma enorme força de vontade. O verso 7 diz que a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. No verso 10 diz: entretanto, ela insistia com José dia após dia. No verso 12 diz: então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Que força de vontade é essa que esta mulher tinha? Mas era força de vontade para fazer o mal, não era força de vontade para fazer o bem. Agora preste bem atenção: era força de vontade para fazer a sua vontade. E eu diria, a vontade da carne também. Então observem, meus amados irmãos, que a força da vontade, ela pode ser destrutiva. Por isso é que falo agora sobre defeitos e a força destrutiva da nossa vontade. Quais foram os resultados desta força de vontade da mulher de Potifar, de realizar os seus desejos? O resultado foi para José que Potifar o lançou no cárcere, versículo 20, e que lá ele ficou pelo menos 2 anos inteiros, diz o capítulo 41, verso 1. Ou seja, a força da vontade desta mulher trouxe consequências desastrosas sobre José. Será que não sobre ela também? Será? Sabe o que acontece depois de 2 anos que José está na prisão? Ele é colocado como governador do Egito. Ele sai da prisão e Deus o coloca naquela posição. E é interessante que no capítulo 41, verso 40, diz que Faraó disse: somente no trono eu serei maior do que tu, José. E diz a Bíblia que Faraó fez todos se ajoelharem no Egito aos pés de José, inclusive Potifar, inclusive a mulher de Potifar. Vejam, portanto, a força destrutiva da vontade própria.
os defeitos e a força destrutiva da vontade. Ovídio, poeta romano, que morreu morreu no ano 18 depois de Cristo, ele disse assim: vejo e aprovo o melhor, mas sigo o pior. Meus amados irmãos, é por isso que a vontade humana, ela tende muitas vezes a consequências destrutivas. Porque bem nenhum muitas vezes habita em nossos corações. Tiago capítulo 4, versículo 1 a 3 diz: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres, e eu diria das vontades que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Será que esta é a ideia apenas sobre as pessoas do mundo, vamos dizer assim? Creio que não, porque Tiago está escrevendo para a igreja. A nossa vontade, meus amados irmãos, é uma vontade que está maculada pelo pecado e pela queda. E quando ela é colocada em absoluto, ou como um absoluto, então ela trará o mal. Filósofo Friedrich Nietzsche, alemão, ele disse: tudo o que é absoluto pertence à patologia, à doença, à enfermidade. Força de vontade pode muitas vezes ser destrutiva e defeituosa. Segundo lugar, eu quero pensar com vocês sobre os limites da vontade que nós encontramos agora aqui em José. Meus amados, José recusou deitar-se com a mulher de Potifar, e ele fez isso baseado em 3 princípios de vida. O que eu aprendo aqui, e é preciso a gente pensar, que José era ser humano, que José era um homem, que a sedução da mulher de Potifar com certeza despertou vontades em José, mas a vontade dele estava submissa a valores, e é isso que me impressiona neste jovem. Ainda menos de 30 anos de idade, é que ele tinha valores firmados. E o primeiro valor dele era a sua lealdade à confiança de Potifar. Esse era o primeiro princípio. Sua lealdade à confiança de Potifar. Ora, o que é que José responde a esta mulher? Vejam. Ele diz assim, o verso 8 diz: mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Sabe o que José está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui: eu sou leal à confiança que foi colocada sobre mim. A minha vontade está submissa a este princípio de lealdade, à confiança que Potifar colocou sobre mim. Que coisa impressionante é isso. É que a vontade dele, talvez a vontade meramente humana, de homem, estava submissa a essa lealdade. E esta
lealdade, a confiança. Que coisa impressionante, quanto nos falta deste princípio em nossa sociedade, meus amados irmãos. É que a minha vontade pessoal, os meus desejos pessoais, a minha talvez ambição pessoal, seja e esteja submissa à lealdade das relações interpessoais. Mas havia um segundo princípio que regia, que governava a vontade de José. Ele menciona: como posso eu cometer este grande mal? Outro princípio muito caro a José é este: não vou praticar o mal. Não vou praticar o mal. Era assim que ele resistia. A sua vontade não era simplesmente absoluta. Ela estava submissa a não fazer e não praticar o mal. É o mal? Não pratico, não faço, ainda que tenha vontade de fazer. Há um terceiro princípio na vida de José. É o seu compromisso em não pecar contra Deus. É o seu compromisso com Deus. Ora, irmãos, vejam o que ele diz nesses versos. Diz assim: como posso eu, pois, cometer este grande mal? E ele conclui: e pecar contra Deus. E pecar contra Deus. Será que nossa sociedade pensaria da mesma forma? Claro que não. Nossa sociedade hedonista diria, como já foi mencionado aqui: mergulha no que te dá vontade. Não importam lealdades, não importa se é o mal, e muito menos importa compromisso com Deus. Não importa. É assim que pensa a sociedade. Mas José do Egito tinha um compromisso diante de Deus e com Deus em não pecar contra o Senhor. Agostinho escreveu uma expressão que tem sido muitas vezes usada. Ele disse: ama e faze o que quiseres. Naturalmente que Agostinho se referia aqui a este amor que nasce no coração de Deus e vem ao nosso coração. Na medida que nós formos dominados e somos dominados por este amor de Deus grandioso, este grande amor que cantamos há pouco, este ousado amor, então nós podemos fazer o que quisermos. Será? Eu acho que se o ser humano fosse perfeito, sim. Acontece que o ser humano é falho. O nosso amor não é completo, é imperfeito. Nós ainda estamos caminhando neste mundo. Nós ainda vemos como um espelho, como uma imagem no espelho, a perfeição que um dia chegaremos. É por isso que eu mudo aqui a expressão de Agostinho e digo: ama a Deus e não faze o que quiseres. Sim, a vontade humana precisa ser limitada e submissa aos princípios. Em último lugar, eu quero pensar com você sobre a força construtiva da vontade submissa. A vontade da carne de José estava submissa a valores, como eu disse. E talvez nesse contexto a gente comece a perguntar: será que valeu a pena José resistir? Veja, ele resistiu, ele recusou, ele submeteu a sua vontade
a valores, por isso resistiu àquela tentação, àquela provação. E o que é que aconteceu com ele? José foi parar na cadeia. Potifar acreditou na narrativa, na falsa narrativa, na fake news da sua mulher. Diz assim em Gênesis 39, 19 a 23. Tendo Potifar, o seu senhor, ouvido as palavras de sua mulher, e quando diz o texto que ele ouviu as palavras de sua mulher, não quer dizer apenas esta audição, como fenômeno físico, meramente biológico. Não, quando diz ouviu, quer dizer que ele atentou, que ele concordou, que ele aceitou a narrativa falsa sobre aquela situação. Ah, meus amados irmãos, quantas narrativas falsas são feitas sobre pessoas e muitas vezes nós acreditamos nessas narrativas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se algum dia você ouvir uma narrativa negativa sobre alguém, não passe a acreditar imediatamente. Tente descobrir e verificar. Porque o ser humano é assim, olha. Não fez a minha vontade, eu vou perseguir. Não fez a minha vontade, eu vou criar uma narrativa falsa. E é isso que acontece aqui. E o texto continua então dizendo que tendo Potifar, o seu senhor, ouvido as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo, desta maneira me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere, diz o texto. José foi mandado para um cárcere de luxo. Por que eu digo isso? Porque o texto diz, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Eu imagino que devia ser um pouco melhor do que os cárceres comuns. E aí vem novamente a pergunta, vale realmente fazer o bem? Vale realmente permanecer firme em valores, em princípios como aqueles de José, lealdade e a confiança colocada sobre ele, desejo de não praticar o mal, desejo de não pecar contra Deus, compromisso com Deus? Vale a pena isto? A consequência qual vai ser? Talvez a gente pudesse lembrar aqui que Jesus nos fala sobre as amputações da vida. Ele diz que se a minha mão me faz pecar, arranca fora. Se meu olho me faz pecar, arranca fora. É melhor entrar cego de um olho no reino dos céus do que cometer o pecado. Isso quer dizer que quando nós fazemos compromissos de lealdade, de compromissos com Deus, compromissos com o bem e não com o mal, irmãos, as nossas mãos vão apalpar menos neste mundo, os nossos olhos verão menos neste mundo, os nossos pés nos levarão a menos caminhos do que os demais. Sim, quando a gente decide ser leal ou ter uma vontade submissa a valores divinos e eternos, sim, nós vamos muitas vezes ter menos privilégios deste mundo. Mas será que a história de José terminou assim? O texto diz assim, e ficou ali no cárcere. Sabe o que acontece? Deus pega a história de José em pleno cárcere e muda.
Diz assim o texto da palavra do Senhor, nos versos 21 em diante: o Senhor, porém, era e estava com José, estendendo sobre ele a sua graça, dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo que se fazia ali, e o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Até na prisão, José foi abençoado. Deus transformou aquilo que ele estava vivendo em bênção. E você ia dizer: bom, mas ele continua no cárcere. A história ainda não terminou. A história de José ainda não chegou ao fim. Mas o fato é que o que a Bíblia nos mostra aqui, meus amados irmãos, é que a vontade submissa tem uma força construtiva. Sim, há situações pelas quais teremos que passar. Há situações que serão consequência dos nossos compromissos com valores divinos. Mas se nós andarmos na presença de Deus, a sua graça nunca vai nos abandonar. Ela vai poder transformar a prisão em um santuário. E o que a gente vê é que José, lá na prisão, foi um porta-voz da mensagem de Deus às pessoas ali. Deus transformou em bênção. E você sabe o final da história de José. Depois ele é tirado da prisão 2 anos depois. E ele é colocado na posição de governador. Ah, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina através desse homem a força construtiva da vontade submissa a valores espirituais, a valores eternos e divinos. Concluindo, queria perguntar a você nesta manhã: quais são os valores que determinam, que regem, que dirigem a sua vontade? A sua vontade está submissa a valores. Quais são eles? São os valores de Deus ou são os seus valores, os valores humanos? Sim, porque a vontade humana, por exemplo, no meio público, no Brasil, está submissa a certos valores, mas são valores distorcidos. Valores, por exemplo, que o meu é mais importante do que o público. O privado é mais importante do que o público. Por exemplo, para agentes públicos, muitas vezes. Ah, meus irmãos, a minha pergunta nesta manhã, a pergunta da palavra de Deus, a pergunta de Deus a você nesta manhã é esta: quais são os valores que dirigem a sua vontade? Aqui está submissa a sua vontade. Que a vontade de Deus seja soberana sobre nós, sobre a nossa vontade. Que Jesus seja o piloto que guia o seu barco neste mundo.